Ela diz que foi criada na religião católica e sempre ouviu que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A doutrina espírita não tem esse conceito. Ela diz que é sua admiradora, gosta de seus esclarecimentos e tem aprendido muito, mas fica confusa com essas diferenças. Pode ajudar ela? É a pergunta dela. Essa expressão que Jesus morreu na cruz para nos salvar é das cartas de Paulo. Ele é um pensamento paulino. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Foi a sua morte na cruz que nos lavou do pecado. É Paulo, está lá nas suas cartas. A doutrina espírita não pensa assim, porque a doutrina espírita considera que se ele não tivesse desencarnado na cruz, tivesse desencarnado no açoitamento que teve, ou ele tivesse, de repente, tido uma febre e desencarnado de doença, ou tivesse acontecido dele ter caído num fosso, num poço, ou qualquer coisa, isso não mudaria a sua missão. Porque não foi para a doutrina espírita a sua morte que verdadeiramente mudou as nossas vidas. Como se Deus tivesse pedido o resgate dele para salvar a todos nós. Essa é uma imagem assim metafórica que Paulo cria para representar a Páscoa, porque ele teria desencarnado no período da Páscoa. Mas o Espiritismo diz que o que nos salvou não foi a morte de Jesus, foi a vida dele. O que nos salva são seus ensinamentos, são as verdades que ele prega. Para o Espiritismo, se Jesus tivesse passado a vida inteira calado, não dissesse nada, e tivesse se sacrificado na cruz, de que adiantaria seu sacrifício? Porque o que ele moveu as pessoas foi pelo que ele ensinou e pelo que ele viveu, e não pelo especificamente aquele momento de martírio na cruz. Sem dúvida nenhuma, o martírio do Cristo é muito doloroso. São 3 horas de crucificação, arrasta uma cruz sobre as costas até o Calvário, passa uma noite em claro, sofre açoitamento. Mas existem algumas coisas que precisam ser observadas. Sem querer diminuir isso, mas a distância entre o local que ele foi julgado e a sua crucificação é de 600 metros. 600 metros. Foi a distância que ele percorreu com a cruz nas costas. Ele é crucificado ao meio-dia, às 3 da tarde ele desencarna. 3 horas que ele é sacrificado na cruz. A gente, às vezes, lamenta tudo isso e é justo que a gente lamente. Mas o que dizer daqueles que passam anos, décadas, em processo de tortura, sendo vilmente tratados por aqueles que se consideram seus senhores, que passaram uma existência inteira num processo de violência sem trégua, e não somente um período de uma noite, uma manhã e 3 horas de crucificação. Não estou querendo diminuir a dor de Jesus. Estou querendo apenas fazer com que a gente reflita sobre isso. E pelo fato também de que a pena de crucificação ela era muito praticada no Império Romano. Junto com ele, outros 2 foram crucificados. Outros 2. Houve períodos em que o Império Romano chegou a sacrificar 5.000 pessoas de uma vez só. Então, a crucificação ela não é uma pena criada para Jesus e nem pode ser considerada como a mais suprema dor que um ser pode passar, porque existem histórias de sofrimentos até maiores. Então, para nós, o que nos salva, o que nos liberta, são seus ensinamentos, suas verdades, sua vivência de amor, sua capacidade de comover as nossas almas a buscarmos novos destinos. Esse, sim, é o verdadeiro sentido que nós damos às palavras de Jesus. Se ele tivesse tido um outro fim que não esse, ele não seria menos notável pela doutrina espírita. Assim como também, se algum dia alguém encontrar o corpo de Jesus, isso não abala a nossa fé, porque o Espiritismo não entende que foi o corpo morto que voltou a viver para aparecer na ressurreição, mas o espírito materializado que se manifestou para os seus apóstolos. Se o corpo dele aparecer, não muda em nada, porque para nós o fenômeno foi o fenômeno da comprovação da imortalidade da alma, que permanece até hoje como sendo a grande demonstração de que a vida continua.